Imagine se você não precisasse trabalhar 5 meses por ano apenas para pagar impostos. Ou seja, se você não precisasse ser um escravo do Estado. Imagine que você não precisasse se preocupar com políticos inúteis, vereadores, deputados, senadores, criando leis estúpidas sobre sua vida. Imagine que você não precisasse se preocupar com a lerdeza e ineficiência dos serviços estatais, como na delegacia, como o Detran, como a inútil polícia, como os serviços judiciais, ou seja, o poder judiciário, completamente lerdo, defasado. Imagine que você tivesse realmente liberdade individual para empreender e que os frutos do seu trabalho fossem seus e você não fosse obrigado a transferir parte da sua renda para ninguém, principalmente para nenhum tipo de burocrata. Se você gosta desse exercício de imaginação, então você está no vídeo certo. Bem-vindo ao anarcocapitalismo. Antes de definir o anarcocapitalismo, eu quero deixar bem claro aqui que a intenção desse vídeo é refletir apenas a minha opinião sobre o anarcocapitalismo. Eu não tenho a pretensão aqui de falar em nome de todos os anarcocapitalistas do mundo, até porque existem divergências e existem diversas soluções para os mesmos problemas. Também não quero aqui criar uma briga, uma intriga entre minarquistas, anarcocapitalistas ou qualquer outra vertente libertária. Não é essa a intenção. Os libertários já são poucos, então criar uma cisão, uma separação entre os libertários é piorar a situação atual. Dito isso, quero definir o que significa anarcocapitalismo. Anarquia, deixando bem claro, não tem nada a ver com o termo original da anarquia, não tem nada a ver com anarcossocialismo, anarcossindicalismo ou qualquer um desses tipos de anarquismo. Anarquia significa ausência de coerção, ausência do Estado, porque o Estado é baseado em coerção. E capitalismo significa propriedade privada com fins lucrativos, trocas voluntárias, o mercado livre. A gente poderia também chamar de liberalismo, seria um termo melhor, já que capitalismo se tornou um termo pejorativo. Mas eu vou usar capitalismo para facilitar. Primeiro, só para refrescar a memória, eu tinha feito aquele vídeo sobre o princípio da não agressão, que diz que é ilegítimo agredir não agressores, ou seja, o que significa agredir alguém? Significa você, por exemplo, roubar, sequestrar, matar, você atentar contra a liberdade individual de uma pessoa pacífica que não lhe agrediu. Eu até gosto de interpretar esse axioma libertário, esse princípio libertário, da seguinte forma: você tem o direito de se defender caso seja agredido. Obviamente, você não tem o direito de iniciar agressão contra pessoas não agressoras, contra pessoas pacíficas. Partindo desse princípio, você deriva todo o resto do sistema anarcocapitalista. Então é muito importante que durante esse vídeo vocês tenham em mente esse princípio libertário. Se você não concorda com esse princípio, não tem como você entender o que é dito nesse vídeo. Se você concorda com esse princípio, então você tem que automaticamente discordar da ideia estatal que depende da cobrança de impostos. Porque imposto, como o próprio nome diz, é algo imposto, você não tem escolha, ou seja, viola o princípio da não agressão. Tem um vídeo aqui no YouTube chamado A Filosofia da Liberdade que exemplifica muito bem isso, então eu recomendo que assistam. Teoricamente é um vídeo perfeito, mas nesse vídeo eu quero ir além da teoria e mostrar alguns exemplos práticos de como seria uma sociedade anarcocapitalista. Ao contrário do que muita gente pensa, não é uma sociedade sem regras. Muito pelo contrário. A diferença é que não teríamos a nefasta influência estatal em nossas vidas. Teríamos muito mais liberdade e todos seríamos mais ricos. Como eu falei, no caso do Brasil, ninguém seria obrigado a trabalhar 5 meses por ano, quase metade do ano, apenas para pagar impostos. Os brasileiros estão em situação de escravidão. Isso é fato, não há como negar isso. Não é porque você nasceu pagando imposto e aceitou o fato que isso o torna menos escravo. Você é tão escravo quanto qualquer escravo que é obrigado a fazer algo que não quer.
Então eu quero começar pelo mais fundamental, que é a propriedade privada. Propriedade privada é a maior garantia de liberdade que existe. Sem a propriedade privada, você não tem essa garantia. Você não tem a possibilidade de escolher onde você vai morar. Você não tem seus bens que você adquiriu honestamente, legalmente. Bens que você adquiriu não coercitivamente, ou seja, que você não tomou de ninguém, ou seja, você adquiriu através de trocas voluntárias. Quando você compra, por exemplo, seu computador, é uma troca voluntária. Ninguém te obrigou a comprar o seu computador, você comprou movido pelos seus próprios interesses. Você ponderou sobre o preço desse computador ou das peças, né, para montar o seu computador e simplesmente realizou essa troca voluntária. Está usando o seu computador, feliz da vida, ótimo. Você tem o direito sobre o próprio corpo. O seu corpo é a sua primeira propriedade privada. Você tem o direito à autopropriedade do seu corpo. Então, você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo. Você pode, por exemplo, vender seu rim, ao contrário de hoje, que o Estado proíbe. Você poderia vender sangue, né? Isso resolveria boa parte aí da falta de estoque de sangue. É uma burrice hoje o Estado proibir. Você poderia fazer aborto. Essa discussão do aborto eu já tive em outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui. Quando você compra um imóvel é a mesma coisa. Você escolheu o imóvel. Você decidiu investir dinheiro nesse imóvel. A partir do momento que ele é seu, você tem o direito de fazer o que quiser com ele. Desde que não inicie agressão a terceiros, obviamente. Então alguém pode se perguntar, como é que seria garantida a propriedade privada no anarcocapitalismo? Aí eu pergunto, como é que é garantida a propriedade privada hoje? Hoje temos um código legal, né, que garante a propriedade privada, mas em termos práticos, o que garante que o seu imóvel é seu? Você naturalmente tem um registro lá no registro de imóveis. Você tem uma escritura, né, você tem um documento que diz que aquela propriedade é sua. Isso é apenas um serviço. Inclusive, um dado interessante é que o último estado a privatizar os cartórios foi a Bahia. Ou seja, já há um reconhecimento da parte do Estado que o serviço privado é mais eficiente. Inclusive, serviços de interesse do Estado, de natureza pública, no caso atual. Mas não há impedimento algum para que esses serviços existam no livre mercado, no anarcocapitalismo, por que não? Onde há demanda, há serviço. Se não há serviço, há uma oportunidade, um nicho de mercado para alguém explorar. Então, se o mercado, se a sociedade precisa de um serviço de registro de imóveis, isso será fornecido pelo mercado. Ou seja, não muda muita coisa. Na verdade, eu imagino até melhorias, porque hoje você tem um serviço burocrático no cartório, no registro de imóveis, e você ainda, na verdade, é roubado toda vez que você vai vender seu imóvel, você tem que pagar um imposto absurdo, você tem que pagar, inclusive, depois declarar no imposto de renda, né, o suposto lucro que você teve devido a uma valorização do seu imóvel, ou seja, o tempo todo você está sendo roubado, espoliado. Isso não aconteceria no anarcocapitalismo, porque a propriedade é sua, você vende por quanto você quiser, ninguém vai tomar parte dos lucros que você teve. Eu imagino serviços de registro de imóveis concorrentes, né, onde um ofereceria recursos ou características melhores que os outros. Isso aí vai da imaginação de cada um. E aí alguém vai se perguntar, mas como eu vou confiar em um serviço de registro de imóveis, né, se não há um poder central garantindo que aquele serviço seria oficial? Realmente, não vai existir um serviço oficial. Vão existir serviços que solucionam esse problema e o próprio mercado vai reconhecer esse serviço, né, como confiável. Se um serviço não é confiável, se, por exemplo, há fraudes, né, e lembrando que hoje nada impede que haja fraudes em um registro de imóveis ou um cartório, ou o que seja. Na verdade, a gente confia. Mas quem garante que não pode haver uma adulteração? Ninguém garante, a lei não garante. Então, seria do interesse do prestador de serviço a maior confiabilidade no seu serviço, até para conseguir mais clientes. Isso é algo óbvio, mas naturalmente em qualquer sociedade existem conflitos. Então, se houvesse algum conflito dessa natureza ou qualquer outra natureza,
Como é que isso seria resolvido? Aí entra a figura das agências privadas de arbitragem. Seriam outros serviços de arbitragem em que, a partir do conflito de duas partes, as duas partes concordariam em se submeter à decisão de uma agência privada de arbitragem, a um árbitro lá imparcial. Lembrando, por curiosidade, que hoje no Brasil o próprio Estado já aprovou uma lei de arbitragem, ou seja, o próprio Estado reconhece a ineficiência do Poder Judiciário. E tem uma lei de arbitragem no Brasil em que duas partes em conflito podem nomear um terceiro de confiança para decidir sobre o conflito entre as partes. E o que esse terceiro decidir, as partes terão que acatar. É claro que alguém vai levantar a dúvida. E se uma das partes não quiser, não aceitar, né, se submeter a tal árbitro? É um problema dele. Ele pode não se submeter, mas isso não vai fazer o problema ser resolvido. Então a grande questão que se coloca aqui é: as pessoas querem resolver os problemas ou perpetuar os problemas? É muito mais natural e saudável que elas queiram resolver os seus problemas. Ninguém está interessado em criar mais problemas para a sua vida. Só que a grande vantagem da arbitragem, na minha opinião, é porque as duas partes concordam com a decisão de um árbitro que as duas escolhem. É totalmente diferente de hoje você entrar com um processo na justiça, né, que mesmo a justiça vai tentar uma conciliação antes, mas muitas vezes não tem essa conciliação, e esse processo vai ser atribuído a um juiz natural, qualquer, que você não escolhe. Ou seja, você vai ter que aceitar na marra a decisão desse juiz, baseado em leis também que nem sempre você vai concordar. Eu não estou dizendo que a agência de arbitragem ela vai tomar decisões para agradar as pessoas. Ela tem a obrigação de ser o mais imparcial possível. Porque se ela não for imparcial, vai cair em descrédito, vai perder clientes para outras agências de arbitragem. É engraçado que os críticos do anarcocapitalismo eles sempre pensam na pior hipótese possível, ou seja, diante de um conflito, as pessoas vão agir como animais e se matarem, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso. É como se as pessoas não conhecessem a natureza humana. O mercado ele só pode existir em um ambiente pacífico, ele não pode existir em uma zona de guerra. Então, a quem interessa começar mais e mais conflitos? Pelo contrário, como a Ayn Rand já dizia, o estatismo, sim, é um ambiente violento, é um ambiente coercitivo, é um ambiente que tira dinheiro das pessoas, que impõe regras e leis que nem sempre elas concordam. Ao contrário, o anarcocapitalismo seria um ambiente que iria promover muito mais a paz, né, e a resolução de conflitos de forma inteligente do que simplesmente usar o poder, a força estatal para impor a vontade do Estado. Isso não quer dizer que não existiriam conflitos. É claro que existiriam e é claro que os conflitos poderiam não ser resolvidos da melhor maneira. Mas eu lhes garanto que a possibilidade de resolução de conflitos seria muito maior nesse ambiente. Porque em um ambiente que não existe coerção, em que as pessoas não estão submetidas a podemos dizer, a maior agência que é o Estado hoje, que de fato detém o monopólio não só do território, como das regras e de todos os aspectos da sua vida, com certeza elas teriam muito mais liberdade para achar soluções e alternativas viáveis, que hoje, por exemplo, a lei não permite. Só lembrando que a Ayn Rand não era anarcocapitalista. Eu só a cito porque, de fato, eu bebo de diversas fontes. E muitas das suas ideias eu concordo. E isso vai nos levar a outro ponto, que é a moeda. Em um ambiente sem Estado, sem Banco Central, quem iria decidir como seria a moeda? Lembrando que, por exemplo, o Banco Central é completamente inútil, desnecessário. Veja o caso do Panamá, que não tem Banco Central e ninguém lá está sentindo falta do Banco Central. Muita gente reclama contra monopólios, mas se esquece que o maior monopolista, inclusive em relação à moeda, é o Estado. Só ele pode emitir moeda. Ele decide que tipo de moeda, que valor vai ter, e ele interfere na economia de tal forma que gera essa situação grotesca. No caso do anarcocapitalismo, sem Estado, sem Banco Central,
nós poderíamos ter os bancos emitindo as próprias moedas. E aí eu cito o livro do Nobel em Economia Friedrich von Hayek, A Desestatização do Dinheiro, vale a pena ler, onde ele propôs uma solução para termos várias moedas concorrendo no mercado. Por exemplo, vamos supor que um banco tivesse um tipo de moeda e ele garantisse lá uma quantidade razoável dessa moeda. É claro, ele não poderia emitir de forma desenfreada essa moeda, como faz hoje o governo, né, gerando inflação. E aí caberia a cada banco decidir se quer ou não atrelar a um padrão, por exemplo, um padrão ouro, resgatável em ouro. E essas moedas iriam concorrer no mercado, ou seja, o próprio mercado iria decidir qual o melhor tipo de moeda a ser usado. Não tem problema nenhum, você não precisa ficar preso a uma única moeda como é hoje, o real. Você teria várias opções e você teria mais liberdade para escolher. E é claro que o mercado também iria tender a privilegiar a moeda mais estável, né, a moeda que tivesse maior poder de compra, etc. Eu tenho certeza que vão aparecer críticos dizendo que o livre mercado vai propiciar a aparição de monopólios. Eles se esquecem que o governo, né, e o Estado, de forma geral, é o maior monopólio que existe. Detém monopólio sobre segurança, monopólio sobre território. No Brasil, temos monopólio até sobre os recursos naturais. Tem até uma reportagem aí de um fóssil encontrado que a Polícia Federal apreendeu, porque isso seria da União. Então eu deixo aqui 2 artigos. Um excelente do Rodrigo Constantino, O Direito de Formar Cartéis, né, explicando por que cartel não é um problema. É uma cooperação. E por que o esquema de cartel, na verdade, no livre mercado seria bastante instável. Né, porque uma empresa mais eficiente participaria de um cartel, já que ela está produzindo mais em prol das outras, né? Para que fazer isso? E um outro artigo excelente que destrói esse argumento dos monopólios, o mito do monopólio natural. Então, quem tem interesse tem que ler esses artigos. E também é bom já destruir esses argumentos de professores de história que gostam de apontar a depressão de 29. Por favor, assista esse vídeo aí, os 3 maiores mitos sobre a Grande Depressão e o New Deal. Agora, o principal ponto para o anarcocapitalismo seria justamente a vantagem para o consumidor. Veja, por exemplo, essa notícia. Lula deixa carro elétrico só na promessa, em 2010, né, que ele foi falar isso, no último ano do seu mandato. E eles estão pensando em ter carro elétrico aqui até 2013, ou seja, o Brasil, como sempre, atrasado. No anarcocapitalismo, a gente já poderia ter carro a hidrogênio, carro a ar comprimido, e carros elétricos já teríamos com toda certeza, né? Muito mais baratos, sem impostos, carros muito melhores. Outra coisa engraçada, essa notícia também de 2010, o governo quer internet de 100 megabits até 2022, ou seja, uma velocidade que hoje no mundo já é considerada lenta, né? Ou quase obsoleta. O governo do Lula, né, em 2010 queria para 2022, então tudo que depende do Estado, do governo, vai demorar para chegar. Porque é ele próprio que coloca esses obstáculos. Já era para o Brasil ter uma internet de altíssima velocidade. Não fosse o governo atrapalhar o mercado. Isso porque eu só citei 2 exemplos. Eu poderia citar inúmeros exemplos de produtos que interessam a você como consumidor, que você já poderia ter com melhor qualidade e mais barato. Outro ponto interessante, um dos mais interessantes do anarcocapitalismo, seria em relação às ruas. Hoje, todo mundo sabe que as ruas são públicas, qualquer um pode circular por qualquer rua. As ruas, na verdade, são um monopólio estatal. Supostamente, no Brasil, as prefeituras têm a responsabilidade de manter as ruas. E a gente sabe que elas não fazem isso. Não somente em relação ao asfalto, porque a maioria das ruas está esburacada, é extremamente mal cuidada, mas também em relação à iluminação precária. Os serviços de limpeza é deficiente, são ruas sujas e pagamos um IPTU caríssimo, né? Na verdade, somos enganados pagando o IPTU que aumenta a cada ano para não ver resultado nenhum. Lembrando, o simples pagamento do IPTU já é um absurdo, porque é coercitivo. Mesmo
que você cite, por exemplo, países como o Canadá ou outros lugares em que as ruas supostamente sejam boas, isso não justifica o caráter coercitivo do imposto que é cobrado. Porque você não está tendo direito de escolher quem vai manter determinada rua ou a rua onde você mora. Então eu penso que a melhor solução seriam ruas privadas. No anarcocapitalismo a tendência seria a privatização total. Por quê? Somente o dono de um local ou de um bem é que é capaz de realmente cuidar desse local, desse bem. Quando você tem um local que supostamente é uma propriedade pública de uso geral, a tendência é a degradação desse local. Então imagine o seguinte, imagine que houvesse o dono, ou uma empresa, né, que fosse dona de uma rua e a ela coubesse gerenciar e manter essa rua. Ela iria fazer o melhor possível para que essa rua fosse bem cuidada, bem iluminada, bem asfaltada, e isso fatalmente atrairia moradores para essa rua. Aí alguém vai se perguntar, mas